Você sabe muito bem que quando a gente precisa desenvolver o músculo, a gente procura um exercício, atividade física, uma academia, musculação, né? Para que a gente possa desenvolver bem esse músculo e nos dar o resultado esperado. Como o nosso pensamento não é diferente, precisamos exercitar bons pensamentos, construir um pensamento embasado em qualidade para que você chegue aonde você quer, não é verdade? Isso e muito mais que isso, o meu convidado de hoje vai explicar como que a construção do pensamento pode nos ajudar a chegar na intuição e nos melhores resultados da nossa vida. Ele é o Sérgio Meneghetti, palestrante, cientista intuitivo, escritor e químico, e vem falar justamente sobre isso do livro dele, A Construção do Pensamento, que nos leva à intuição, que também é o outro livro publicado por ele de forma independente. Vem que está muito rica essa entrevista. Sérgio Meneghetti, bem-vindo novamente ao programa. Eu que agradeço, Tatiana, novamente aqui para falar um pouco de conhecimento. E é tão bom, né? Esse programa é o que mais leva é conhecimento, né? Eu falei de novo porque o Sérgio esteve aqui lá no comecinho, né, do programa, Sim. Em 2020, eu acho, falando sobre a intuição, né? Acho Correto. que foi o quarto episódio, o quinto episódio, por aí. Para você que é do YouTube, aqui em cima vai estar o link, entra, tá bem legal. E por conta daquela entrevista que foi super bem sucedida, eu te convidei novamente, porque você já tinha dito que estava, ou já tinha escrito o livro, ou estava em construção o livro, né? Sim, e é desse livro que a gente vai falar. Estava em construção. Esse livro é meu, né? Sim. Eu ganhei de presente, olha que legal. Então esse aqui é a intuição. E esse é a construção do pensamento. E é dele que a gente vai falar agora. Muito grata, eu vou ler mesmo. Sim. Comecei a ler em PDF, mas nada como um livro, né? Não, tem que ser físico. Eu gosto do físico, apesar de tê-los em e-book também. Eu estou conseguindo ler hoje, estou adorando. Bom, como que é então a construção do pensamento? Eu vejo que você faz academia, correto? Correto. Isso para quê? Para manter o corpo perfeito, né? Para manter os órgãos em equilíbrio. E com a mente é a mesma coisa. E o pensamento é uma coisa, né? Apesar de ser abstrata, ela deve ser construída dia a dia também, como um exercício. Então, como ela é a base do que seremos no futuro, o pensamento, a mente, então eu resolvi colocar isso no papel e colocar alguns capítulos do dia a dia que relacionam a gente com um conhecimento e uma visão diferente daquilo que a gente vê normalmente. E aí nasceu a construção do pensamento. Você deve ter lido os bastidores da obra, o porquê eu fiz essa obra. Li sim. E sempre é baseado nas nossas próprias experiências, né? Tudo que vem de agregar, deixar um legado, né? Sempre nas nossas experiências. E quando a gente imagina assim, construção do pensamento, eu tenho a ideia de que a gente acha que é aquele pensamento intelectual, né? Não necessariamente, é qualquer pensamento, né? Qualquer pensamento, Tatiana. O que acontece? É mais fácil, é mais cômodo a gente deixar o pensamento solto, né? Pensar aquilo que vem na mente. Mas é mais difícil um pouco você procurar elaborar ideias, pensar, avaliar a vida, a sua própria existência, os porquês. Isso requer um pouco mais de esforço. É aquilo que eu te falei no início. Você vai na academia para fortalecer o organismo. Se você ficar na sua casa lá comendo bolachas, tem televisão, seu corpo não vai ter o resultado que você quer. Sim. Com a mente é o mesmo princípio. Nós temos que exercitá-lo constantemente, né? Mesmo porque eu falei para você, o nosso futuro será mais mental do que físico. Então é importante que a gente avance nesse sentido, exercitando a mente.
Mas como? Não basta só porque, veja, o pensamento ele pode vir ou a gente pode criá-lo, não é? Sim, correto. E como que a gente cria o nosso pensamento? Vamos pegar uma coisa chamada subconsciente. Tudo que nós fazemos, conversamos, o que estamos fazendo agora está sendo armazenado no nosso subconsciente. Então, na realidade, nós somos um baú de informações e futuramente a gente pode acessar através de lembranças, de outras formas, até de hipnose, né, coisa que está mais profunda, e trazer aquilo à tona. Ao mesmo tempo que o subconsciente é um baú de informação, ele serve para que você arquitete ideias utilizando estas informações. Vamos pegar, por exemplo, a TI hoje, que é a inteligência artificial, a IT, né? E o que ela faz? Ela faz aquilo que foi imputado na máquina. Então ela vai pegar aquelas informações como se fosse a memória ou o subconsciente dela, acessar, conjugar ou administrar aquelas informações para realizar uma ação. Conosco é a mesma coisa. Então utilizamos isso. Só que hoje nós encontramos numa fase que seria racional, analítica, né? Então a gente pega essas informações e em algumas vezes a gente acessa o que seria o superconsciente, né? Não só a consciência ou o subconsciente, mas o superconsciente. Então seria uma construção que eu te falo diária. Quanto mais rico você estiver de informação, mais poder você vai ter de criar ideias, raciocinar, entender, é por aí mais ou menos. Você falou subconsciente, o consciente e a superconsciência. Correto. Fala a diferença dos três. Subconsciente, como eu falei, seria o armazém de passado. É passado, o que está no subconsciente é passado. É o que você adquiriu, o que você trouxe para o seu interior, tá? Consciente é o seu momento atual. Então você vê, analisa, tira conclusões. Superconsciente é quando você expande a sua consciência. E essa superconsciência seria uma espécie de superpoder que o ser humano tem e está começando a vislumbrar. Na nossa entrevista nós começamos, diria, do fim para o começo. Foi? Porque qual é a finalidade de tudo isso? É chegar, com a expansão da consciência, ativar, melhorar a intuição sintética. Ou seja, você começa a ter uma visão mais ampla do seu universo e também, diria, pisar no futuro, daquilo que virá ainda. Coisas que, como eu já falei em outras entrevistas, né? Às vezes fatos que estão fora do tempo e do espaço. Entendi. Você falou assim, a inteligência artificial pega as informações que lá nela já estão e executa Sim. o trabalho mediante o que tem. Então, fica muito mais claro entender que quanto mais informação de acordo com o que eu quero executar eu tiver, em cima disso, o futuro vai acontecer. Então, é como se o futuro fosse já moldado por mim mesmo. Então, se eu já sei o que eu penso, sei o que eu quero e vou utilizar dessas informações como fonte para aquilo que eu quero fazer, então o futuro é certo, é baseado naquilo que eu já estou pensando hoje. Este é o futuro programado. Futuro programado. Vamos pegar uma empresa. Você pega qualquer grande empresa, nem precisa ser tão grande, ela sempre terá um plano. Ela, com as informações que ela tem no dia a dia, estudo de mercado, de possibilidades, ela traça um plano. Sim. Um plano, perdão. E o que acontece? Todas elas vencem? Não. Por quê? Porque no caminho existem muitas variáveis. E isso não é uma coisa que você consegue planejar. Alguém planejou a pandemia? Quantas empresas quebraram por causa disso, pararam, tiveram que fazer suas mudanças? Então, quando você acessa a intuição, você pode vislumbrar coisas ou um caminho
que o lógico ali aparente não pode te dar essa informação. E as empresas, para você ter uma ideia da importância disso, não tanto aqui no Brasil, mas lá fora elas recorrem muito ao fator intuitivo. Eu poderia citar o Steve Jobs, o Bezos da Amazon, Microsoft e outras grandes, Google, né, que procuram informações através desse processo. E a intuição, ela vem depois de tudo isso? Então, assim, eu tenho bastante informação, não basta ser informação, quantidade, tem que ter qualidade. De acordo com aquilo, a lance da vibração, né? Em qual frequência eu vibro, né? Em qual energia eu estou vibrando para atrair aquelas coisas que eu quero. Então, não basta ter uma mente super lotada de informação, até porque a mente, ela não guarda tudo, né? Ela guarda aquilo que é importante, né? Então, se eu tenho informações conforme o que eu quero, a minha vida, aí vem a intuição ela vem depois? Eu vou te explicar um pouco mais técnico, viria depois, mas vamos ser um pouco mais técnico, tá? Para você, por lógica, alcançar um objetivo maior, você sempre tem que se esforçar. Então, esta coisa está por vir, né? Você, por exemplo, um atleta, para ele conquistar uma medalha, ele tem que se esforçar ao máximo. Isso requer dor, esforço, treino. Com a intuição é a mesma coisa. Só que você falou numa coisa interessante. O conhecimento não é quantidade, é qualidade. Se eu pudesse colocar isso fisicamente, vamos imaginar dimensão que eu tenho esse piso aqui. Então nós estamos numa dimensão, vamos dizer, só no piso superficial. E na nossa consciência atua da mesma forma. Nós pensamos como se fosse num raio de superfície, numa segunda dimensão. Então, quanto mais conhecimento eu adquirir, eu vou esticar esse piso, eu vou ampliá-lo. Porém, não vou construir nada para cima, vou manter nisso daí. Para que você erga uma parede para atingir o que seria um volume, você não necessita somente de conhecimento, você necessita de qualidade. E isso envolve qualidade moral, qualidade psíquica, ou seja, é uma característica diferente no qual nós estamos caminhando. O ser humano, apesar de o aparente caos, ele está crescendo. E ele está tendo muito, como eu falo, picos de intuição, intuitivos, né? Então, essa pessoa não tem que somente conhecer, trabalhar informações. Ela tem que ser também melhor interiormente para elevar-se, né? E envolver os fenômenos, a vida, aquilo que rodeia e que traz o inédito. Entendi. Vamos destrinchar melhor este assunto no próximo bloco, a gente já volta. Olá, gente linda! Estou passando por aqui para dar parabéns para Tati, 2 anos de programa, a vida é assim. Eu tenho que agradecer todo o papel que ela cumpre na sociedade com esse programa, que traz para nós muitas informações importantes. E também porque eu fui convidada por ela para falar do meu trabalho, né, da terapia de EFT, e que foi muito interessante, levou para muita gente a informação esclarecedora, né? Esclareceu bastante coisa, as pessoas acharam bem legal. Então, Tati, você é mais que merecedora, você e sua equipe, o João também, né, que tá sempre com você. Então, assim, parabéns mesmo, que Deus abençoe. Seu programa traz muita utilidade, muita informação importante para nós. Continue assim, que muito amor e luz. Gratidão para você, gratidão a todos. Beijo.
Ô Sérgio, como que a gente treina? Tá, você deu o exemplo da academia. Só que na academia não é todo exercício que eu posso fazer, né? E para cada exercício eu atinjo um determinado jeito. No cérebro é a mesma coisa. Então, quais são os exercícios que a gente pode fazer em casa para deixar tudo mais organizado e conseguir chegar à intuição? Porque, como você falou, a intuição vem depois de um cérebro muito bem organizado, né? Correto. Com bastante informação de qualidade. Então, qual é o dia a dia? Porque, por exemplo, a gente fica no Instagram, na internet, quanta informação desnecessária ele tem. Então, aonde que o pensamento se forma, se o cérebro ele joga fora um monte de coisa que não é importante? Como que a gente faz exercício? Voltando à academia, você faz exercícios que requerem uma alimentação, correto? Correto. Você faz uma coisa que requer muito movimento, Isso. ação. Então você tem que se fortalecer, principalmente com proteínas, exercitar para o corpo reagir. Você está trabalhando a matéria. Para a mente é o inverso. Alimentação mais light, menos movimentos possível, ou seja, mais introspecção, você tem que olhar mais para dentro, tranquilidade, né? Pensamentos elevados, coração elevado. Então isso daí facilita, né? E uma coisa chamada assim, eu quero fazer alguma coisa, existe uma vontade nobre também para alguma coisa. Não importa se vai ser, sei lá, um campeonato, o trabalho, um estudo, ajudar alguém, descobrir um novo remédio. Então, esses fatores nobres, ele faz com que você eleva o seu nível. Sim. Né? E outra coisa, a mente ela tem que estar o mais tranquila e livre. Quando você pensa muito, raciocina, você de certa forma você emite ondas e capta ondas de alta velocidade. Com a intuição você tem que estar mais tranquila, Sim. a mente solta, porque com a razão você bloqueia. Né? Então, dia a dia, as coisas que nos absorvem nos bloqueiam para a intuição. Sim. Por isso, a necessidade da tranquilidade, de estar elevado, é como se você estivesse um público tumultuoso, você vai num canto, só você em silêncio. Aí você fica mais apta a absorver as informações que serão necessárias para você crescer, progredir, evoluir, esse tipo de coisa. Na outra entrevista, você falou que o livro Intuição que você escreveu, que é esse aqui, que não tinha na época, né? Tinha esgotado, ele me trouxe hoje. Muito bom esse livro. Eu vou ler. Eu adoro. Você disse que passou por uma experiência no seu trabalho, que você tinha que desenvolver alguma coisa. Conta um pouquinho. Então, tinha
foram 2 projetos, né, automobilísticos, que eu trabalhava em desenvolvimento de produto, né, material plástico de engenharia, e um deles seria para a Honda Automóveis. A gente tinha que desenvolver um material para o Civic 2000. E o que aconteceu? Na época, foi importado do Japão, que já tinham aprovado o material lá, as resinas específicas, formulações, e trouxemos para o Brasil, a empresa trouxe, né, e fomos produzir a matéria, com as matérias-primas, o produto final para atingir propriedades X necessárias, especificadas. Porém, 5 tentativas e nada. Aí, uma sexta-feira à tarde, eu falei com o meu superior se eu poderia ir no sábado, tentar do meu jeito. Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu tinha a impressão que eu poderia conseguir. No sábado eu fui no serviço, a planta lá estava parada, né, a minha área, a outra estava funcionando. Aí que eu fiz? Fiz minhas preces, pedi a Deus ajuda, né, para me esvaziar a mente, me concentrar. E soltei a mente. Eu tinha que fazer aquele objetivo, eu soltei a mente. De repente, veio na minha mente, como quase uma visão, o que eu tinha que fazer. Então eu vi ali que se eu alterar tais parâmetros da máquina, temperatura, velocidade, né, eu poderia conseguir aquilo, porque eu comecei a imaginar as resinas se misturarem, o que daria um efeito. Então isso foi uma visão rápida, eu fiz na prática, injetei corpos de provas para testá-los, teria que testar 48 horas depois. Na segunda-feira foi testado, conseguimos atingir as metas até com um pouco de folga. Com isso, o que aconteceu? Nós pegamos o projeto da Honda, baseado nesse projeto da Honda, começamos a fazer um material superior, com o mesmo custo, mudando a tecnologia de processo, e isso atraiu outras montadoras. Olha. Né? Este foi então uma coisa prática, isso daí é importante para as empresas pensarem nisso. Ou seja, eu peguei um atalho através da intuição. Sim. Outro foi com a Volkswagen, que seria um material que importávamos para trazer para o Brasil, que eles chamavam de baixo odor, diminui o odor do carro. E eu utilizei o mesmo processo. Nesse caso também deu certo, fiz os testes em outras plantas, né, a nível industrial, aprovamos o projeto. E um detalhe, nesse da Volkswagen, para lá na Europa, eles tinham que utilizar um processo de 6 milhões de dólares. Com o processo que eu fiz, não precisou de 6 milhões de dólares, então já houve um ganho de 6 milhões de dólares imediato. E nacionalizamos o produto. Quem importa produto sabe o transtorno que é ficar fazendo importação. Isso graças ao que? Uma coisa chamada intuição, ou seja, dá atenção àquilo que você pode captar. E aí sim, dando esse espaço, e por isso que as meditações, as músicas de boa qualidade, tudo que te promove uma tranquilidade, né, sair daquela agitação, né, aquela frequência alta, proporciona a intuição, aonde vem uma construção do pensamento saudável, né? Sim. Que são os gatilhos, você fala, foi uma intuição. Teve um caso que eu vou contar aqui, a gente estava, eu, o Ju, meu marido, tomando um sorvete na praça, e a gente não ia para nossa, a gente está construindo, né? A gente não ia para lá. Aí eu falei assim, vamos dar uma passadinha lá. Pensamento, me veio um pensamento. Sim. Vamos lá. Aí, por quê? Vamos lá. Chegamos lá, a gente ficou lá um pouquinho, aproveitou, viu algumas coisas. Aí eu estava ali sentada no celular, aí veio, olha só, veio na minha cabeça assim, Tatiana, sobe lá e pega o bombom que você... sobe lá, assim. Estava embaixo. Nessa que eu subi, eu falei comigo mesmo, eu falei assim, isso, eu vou subir e vou pegar meu bombom que eu comprei, que eu falo com a minha própria intuição. Eu falo comigo mesmo. Aí, é isso mesmo, vou subir lá e vou pegar meu bombom. Quando eu subi, tinha um cara pulando dentro da nossa casa. Dentro do nosso prédio, pulando. Eu peguei o cara nesse momento pulando, eu dei um grito, João, vem aqui, o cara tá pulando, cara, ao mesmo tempo que ele botou o pé, ele voltou. Ou seja, se eu não dou valor para aquele pensamento, lá na praça tomando sorvete, vamos dar um pulinho lá na obra, e depois de novo vamos subir, lá estão pequenos pensamentos que vêm da intuição, né? Então tem que ficar ligado nisso o tempo todo. Então se eu estou naquela agitação, imagina, eu vou lá fazer o quê? Não tem por que eu ir lá.
né? Correto. Então, eu vou contar um caso também que eu não contei no seu programa, mas que é interessante. Quando teve o terremoto do Haiti, né, eu estava trabalhando e veio uma vontade muito grande de escrever alguma coisa sobre o Haiti, sobre aquele terremoto, que inclusive foram militares da região do Vale, alguns até morreram lá, né? E eu fiz. Aí passou uns dias, publiquei na mídia aí de Pindamonhangaba, até o Exército ficou feliz com isso. Passou outros dias, veio assim um pensamento forte, eu trabalhando lá no equipamento, veio um pensamento, manda para fora. Eu, caramba, o que será, né? Manda para fora, manda para fora. Aí eu lembrei do Departamento de Estado americano, mandei pelo computador, veio aquela resposta de praxe, né? Grato pela sua mensagem e tal. Eu voltei, sentei, continuei a trabalhar, o pensamento continuou forte, mas forte de incomodar. Manda para fora. Aí veio na cabeça, lembrei assim, veio na mente o Barack Obama. Aí que eu fiz? Eu fui lá, procurei em outro computador, enquanto rolava o teste ali, que tinha que acompanhar. E vi lá, site da Casa Branca, mandei lá, achei Barack Obama, mensagem para o presidente, aí mandei. Aí ela era muito grande, voltou, tirei alguns textos, mandei, voltou novamente a terceira vez, eu tirei mais alguma coisinha e foi. Foi, mas aquilo, aí sossegou o coração e eu fiquei com um pressentimento um pouco mais forte, você tem que se observar bem. Aí durante a semana, uns dias, eu vinha na minha mente, quase como você visse, uma mão enorme com um papelzinho desse tamanho, assim. É como se alguém fosse entregar um papel desse tamanho. Aí foi dia 2 de abril, que era uma sexta-feira santa, veio meu cunhado me visitar aqui em Pindamonhangaba e ele pediu para olhar o computador também, deixa eu dar uma olhada. Aí eu abro lá meu e-mail e está lá, presidencial correspondência. Aí eu fui ver, era um e-mail da Casa Branca, do próprio presidente Barack Obama, agradecendo, falando o que ele fez pelo Haiti, ou a pessoa que ele indicou, que outros 2 ex-presidentes estavam colaborando com o fundo, né? E assinado como ele, então não foi um negócio de secretária, nada. Agora, fala a verdade, como que uma pessoa que não é conhecida daqui do interior paulista pode enviar uma pessoa que na época ainda é praticamente o primeiro do mundo assim, em poder e ter uma resposta pessoal? Isso é muito raro. Então, esse é mais um caso da intuição. Sim. Ou seja, temos que observar muito aquilo que vem um pouco além da conta da nossa mente, ou seja, o que supera o pensamento normal. Sim. Nossa, já estamos o nosso bloco, a gente já volta. Tati, eu queria agradecer essa entrevista sobre a apometria, que me caiu como uma luva, foi muito legal, muito esclarecedora. Eu já tinha muita curiosidade em saber, já tinha ouvido muito falar, mas a forma que vocês trataram de uma forma tão séria e tão direta e tão espontânea, clareou muito. Assim, eu tô muito grata de verdade por mais conteúdos assim. Eu gosto muito de espiritualidade e esse, eu vou ser franca, esse mexeu muito comigo e eu tenho certeza que foi um recado da espiritualidade que chegou até mim. Um beijo. Olá, tudo bem? Sou o Thiago Barbosa, sou coach, sou palestrante e esse é o quadro Pílulas para a Vida. E se eu falar para você que existe um remédio que você toma todos os dias pela manhã, que te faz ser mais forte, e que te empodera, e que te faz agir, e que te faz fazer tudo o que você gostaria de fazer? Eu vou te ensinar agora. Pega papel e caneta aí e você vai anotar os exercícios, ok? Pegou papel e caneta? Então vamos lá. Você vai escrever lá no topo, lá na linha de cima, eu sou capaz. Então você vai escrever nas linhas do seu caderno 30 características. Eu sou capaz. Do que você é capaz? Olhando para você de fora, sai um pouquinho de fora de você. E se você fosse falar para uma pessoa de você mesmo, o que você falaria de você? O que você é capaz? Então você vai trazer essas qualidades nessa folha e vai ler todos os dias pela manhã. Durante 30 dias. E você vai ver sua vida, seus pensamentos, seu comportamento, sua fisiologia, seu rosto, sua fisionomia vai começar a mudar, vai começar a ser diferente. E você vai começar a fazer coisas que você nem imaginava que você seria capaz. Então fale em voz alta todos os dias, na frente do espelho, acorde pela manhã um pouquinho mais cedo,
vai lá na frente do espelho, pega o seu caderninho e diga para você, seja o seu maior motivador. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, me siga aqui nas redes sociais. Se você está vendo essa mensagem pelo YouTube, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like e ative as notificações. Até a próxima! Sérgio, eu li ali no livro, nos bastidores, que você recebe, tem um amigo invisível, um amigo espiritual, ele que te intui. Como é que é isso aí? Então, todos nós temos amigos, né? Primeira coisa, Tatiana, você fala assim, parece um negócio mais de caráter religioso. E eu não vou falar a nível religioso, Sim. tá? Se você parar para pensar, imagine o que eu tenho aqui na mão de objeto, além da minha mão, fora ar. Nada. O nada produz alguma coisa? Não, o nada não produz nada. Então, se alguma coisa existe, de alguma forma ela já existiu sempre. O nada não produz nada. E alguma coisa nunca vai se transformar em nada. Com a vida é a mesma coisa. Isso é física, isso é ciência. Tá? Então nós, de alguma forma, sempre existimos e sempre existiremos. Então é importante ter esse pensamento, né? E aí você trabalha mais com ciência do que com o coração ou até com a parte religiosa, como muitos levariam para esse lado. Então é natural que exista uma vida além do que nós estamos vendo aqui. Isso remonta de milênios, isso sempre foi. Aí no caso, por exemplo, Sócrates, ele relata que vinha, como se fosse através do pensamento, alguém que passava a informação para ele, né? Ele chamava até de daimon, ou demônio, que na verdade não é aquele ser assim maldoso, né? Ou seja, seria um espírito do lado de lá. E eu sim, eu tenho um contato com um amigo espiritual, às vezes mais, que ele me passa via telepatia intuitiva, informações, orientações. E não é uma coisa que eu quero assim, eu mando. A coisa vem de acordo com o que ele quer ou com o que eles querem. Então, esse negócio de você avançar, construir o pensamento, é mais uma das facetas que você pode fazer, e é o futuro da humanidade. É você depois conversar com outro mais telepaticamente, ou seja, eu emito uma onda, outro capta essa onda, né? E integram, então é como se eu estivesse falando, você está me percebendo pelo som, mas lá será por ondas eletromagnéticas, diria mentais, para ser mais simples, né? Então essa interação faz com que você acesse muito mais informações. Ele me ajudou muito e me ajuda. Então tem assuntos na área da ciência que eu não entendo, que às vezes ele passa explicação, às vezes orientação até familiar, entendeu? Então nós caminhamos construindo o pensamento, se refinando como ferramenta para objetivos mais sutis, mais nobres, porque é para onde nós vamos caminhar, a humanidade caminha para isso. Sim. Então, esse livro aqui foi um caso desse. Eu já tinha esse livro escrito, só que ele tinha mais pensamentos e veio forte na mente para eu refazer esse livro. Então, no final, eu tinha até a dedicatória para uns amigos que colaboraram com outro projeto. Aí ele falou, esse livro você vai tirar aquela parte, né? E esse livro tem que ter 170 páginas. 170 páginas. E você vai construir, eu não vou te passar nada, porque senão o mérito não será seu. Aí eu sentava na frente do computador, não é agora. Então, você veio ajudar ou veio atrapalhar? 170 páginas. A hora que eu resumi o livro, ele ficou com 74. Eu tinha que escrever em torno de 100 páginas.
Só que aí vinha a ideia, começava, aí você pega o fio da meada e vai discorrendo. Aí então eu falo de paz, eu falo de liberdade, eu falo de próprio pensamento, vários assuntos que são do dia a dia. Sim. Né? Por exemplo, se eu puder ser rápido aqui, Sim. eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de liberdade. Sim. Você, qualquer um, gostaria, por exemplo, de ter muito dinheiro na conta, estar sossegado, ter uma grande empresa, estar num local bacana, desfrutando uma boa bebida, um ambiente tranquilo. Quem que não gostaria disso? Todo mundo gostaria. Sim. Agora vamos pegar o bastidor desse momento. Uma pessoa que tem tudo isso, geralmente ela tem que ter uma preocupação em manter isso ou não perder isso. Certo. Como as coisas, o mundo é muito volátil, as situações mudam. Então, se esse cara ele tem uma empresa, ele tem que estar ligado lá, não de segunda a sexta, mas de segunda a segunda. Todas as ações, tudo aquilo que vai proporcionar para a empresa estar em pé. Sim. Então, na verdade, a liberdade dele já não é tanta. Não é tanto. Ele está amarrado àquilo. Se o dinheiro começa a cair, ele começa a ficar, aparentemente, pode estar no bom lugar, mas o coração não está bem. Então, só para resumir a história, então nem tudo que nós vemos é exatamente aquilo que parece. Sim. Então, às vezes, as pessoas vendem a alma para ter o poder, principalmente o poder temporal, né? E elas não têm paz. Já, às vezes, aquela pessoa ela tem um mínimo necessário, né? Mas ela tem paz. Então, o que é valioso no ser humano? Aquilo que tudo ele construiu, ele não vai poder levar. Ele tem que desfrutar. Tem que disputar, e se ele não souber trabalhar bem isso daí, né, que isso daí tem uma função nobre, o poder tem uma função nobre, ele vai sair pior do que ele chegou. Sim. Já aquele que usou o pouco e produziu coisas no bem-estar, ele vai sair bem. É uma analogia. Se você pegar Jesus, ele tem o maior poder da terra. Ele poderia ser o cara mais rico, o melhor, na melhor casa, na melhor mansão, palácio. Por que ele optou por aquilo? Eu não estou fazendo apologia à pobreza, porque a riqueza é importante para o progresso. Porque a nossa riqueza, ela está aonde você vai colocar o seu coração. Sim. E nessa obra eu vou pregar muito isso. Hoje nós estamos numa posição, tá? E nós temos que fazer o quê? Olhar para o futuro e caminhar para o altruísmo, ou seja, a sua felicidade não vai depender daquilo que você tem, mas daquilo que você leva aos outros, né? Do que você voltar à animalidade, né? Ao egoísmo, à maldade. O que é a maldade? A maldade é o quê? É o ser bruto com um pouco de inteligência. Então ele pode arquitetar o que ele vai fazer. Então há uma culpa. Então nós estamos nesse momento, essa obra traz muito isso, esse divisor de água, onde eu tenho que olhar para frente e trabalhar para o altruísmo, para o meu crescimento interior, inclusive até para se livrar paulatinamente do material do corpo, grosseiramente, né, que a gente usa aqui, né? E a nossa felicidade vai ser a felicidade dos outros. Os grandes da história faziam isso, assim como os gênios, né? Sim. Então a gente tem que parar para pensar que o nosso futuro a gente está plantando a cada momento. E se você planta chuchu, você vai colher chuchu. Não tem como você plantar uma coisa e colher outra, né? Então, correto. É matemática. É matemática. Não tem como fugir, minha amiga. Exatamente. E aquelas pessoas que são prisioneiras do pensamento, né? Porque tem os medos, as fobias, né? Aqueles pensamentos de antigamente que hoje não se aplicam mais. Então, tudo isso foram pensamentos muito bem construídos. E aí sabe-se lá por qual fonte que ela recebeu, se foi por informações benéficas ou não, mas enfim. E ela fica aquele medo até hoje, aquele pensamento de que se eu entrar na piscina eu vou morrer, se eu entrar no ar eu vou morrer. Então é um pensamento que virou uma crença. Como que com a construção de novos pensamentos a gente consegue destruir essas crenças já instaladas? Por incrível que pareça, existe a psicologia, que é um campo muito importante. Se você parar a pensar, tudo é lógico, tá?
Se eu quero ter uma coisa boa e eu ficar pensando uma coisa ruim, então eu não vou atingir esse objetivo. Então a primeira coisa, procurar tirar a coisa ruim. Se for do passado, então, procurar deixar, já foi, aquilo não vai te servir de mais nada. Sim. Então amargura, angústias, medos, não que eu seja livre disso, né? Mas eu vou estudando para o que fazer para me livrar disso, né? Sim. Então, eu também não sou super-homem. Então, nós temos que trabalhar, deixar de lado aquilo que nos atormenta e regar aquilo que pode nos trazer benefício, né? Então, hoje, infelizmente, tem muitas pessoas, por falta de conhecimento, o nível que você falou, e infelizmente eu tive amigo nesse nível, que chegaram ao suicídio. Eu queria falar uma coisa também, independentemente de religião. Suicídio é o pior negócio que a pessoa pode fazer. Estamos no mês amarelo. Sim. Suicídio é o pior negócio. Você não se livra dos problemas e você aumenta os seus problemas. Tá? Porque você é eterno e indestrutível. Então a vida continua. Então, se alguém estiver com esse pensamento, que esteja aqui nos assistindo, não faça isso. Sempre haverá saídas. E a dor também não é sinônimo apenas de castigo. A dor é o que nos impulsiona para que a gente cresça. Do mesmo jeito que você exercita para ter um corpo melhor, no pensamento, nas ações, é a mesma coisa. Você tem que trabalhar naquilo que vai te trazer coisas boas. Sim. Né? E sempre Deus estará te dando oportunidades. Então, uma dica para quem tem depressão, ou caminha para isso: voluntariado, ajude o próximo. Traz uma alegria imensa, porque a partir do momento que você vai ajudar alguém, você sai das coisas ruins de você e você vai fazer o bem para alguém, aquilo vai trazer uma felicidade fantástica. Você sai do que estava vibrando de coisa ruim e vibra na bondade. Vibrando na bondade, você tem aquele retorno. Sim, você sai do lixo e vai para o céu, vamos assim dizer. Muito porque é aquilo bom. que devemos fazer, né? Ajudar a humanidade, assim nós estamos nos ajudando. Você falou Deus, né? A gente, quando você falou assim, meu amigo espiritual, eu recebo, tal. Uai, é a intuição, aí cada um dá o seu nome, né? A pessoa fala, Deus falou comigo, ou então eu em sonho, você mesmo contou que teve um sonho, né, na outra entrevista lá. Então, quantas pessoas recebiam em sonho, ou alguém falando, né? Quando eu recebo intuição, eu parece que eu ouço alguém falando comigo e eu converso com a pessoa. Por aí, mas é isso mesmo. E no fim, tudo vem o quê? De Deus. Independente da religião, é Deus. Quanto mais ligado em Deus você está, menos coisas ruins. Sim, por isso que eu falo, não temos que pensar em Deus como uma coisa religiosa somente. Porque ele não é. Mas como o todo. E a criação dele está aí, ele oferece tudo para que sejamos felizes, né? Sim. Então não é outra coisa senão esse caminho. Muito bom. Vamos para o nosso último bloco, tá? A gente já volta. Eu quero te parabenizar, Tati, pelo programa, pelos 2 anos de programa A Vida é Assim. Que incrível, tanta informação, tudo que você trouxe com tanto carinho, tanta dedicação. Eu quero dizer que eu sou sua fã, número 1, e eu quero te parabenizar hoje e sempre. Deus abençoe a sua jornada, Deus abençoe o programa. Quero dizer que toda essa informação que você traz de uma maneira tão especial, que só você tem essa maneira especial. Gratidão por existir nas nossas vidas e trazer tanto conteúdo sempre. Parabéns, lindona. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Robson Cabral, sou penteadista e maquiador em São José dos Campos e tenho algumas dicas para vocês. Noivinhas de plantão, primeira coisa quando marcar o seu casamento é definir o seu estilo de noiva.
se é uma noiva mais romântica, uma noiva mais clássica, uma noiva mais contemporânea ou uma noiva boho. A partir disso que você vai definir toda a sua festa, principalmente a parte do cabelo e da maquiagem. Se é um cabelo mais preso, um cabelo mais solto, uma maquiagem mais leve ou uma maquiagem um pouco mais marcada, tá bom? Para mais informações é só seguir aqui as minhas redes sociais, tá bom? Bom, então, autor de 2 livros poderosos, Intuição e Construção do Pensamento, vai aparecer aqui as redes sociais, onde você encontra os livros para adquirir. Vamos então dar uma amostra grátis aí para você. Conta um pouquinho uma coisa interessante do seu livro. Bom, construção do pensamento. Isso para as pessoas, como é o foco, pensar. O que é paz, por exemplo? Né? Eu conto aí no livro que eu moro numa casa, graças a Deus, legal, tem árvores em volta e tem pássaros, eu vejo a serra, então aquilo transmite paz. Mas no verão, 5 horas da manhã, os passarinhos cantam mais canto que acorda. Então, na verdade, aquilo me tira até, vamos dizer, a paz, né? Sim. Então, às vezes que paradoxo, né? Então, às vezes, nós confundimos paz com conforto, né? A verdadeira paz está no coração, no espírito, como foi o que eu te falei do rico, né? Então, essa paz é muito importante, né? Outra coisa que é muito importante é cultura. Nós somos formados pela cultura que nos rodeia, com aquilo que nós aprendemos, né? Então, a minha cultura é como se fosse um rio, o leito de um rio, e as laterais, né, são a cultura que eu possuo. Então, eu vou navegar por aquilo. Mas se eu adquirir conhecimento, pensamento, treinar, então vai enchendo esse rio até transbordar. Aí ele se torna amplo, quase que assim, infinito. Então, eu saio daqueles parâmetros culturais. Por isso é importante todos adquirir o máximo cultura, ler das outras religiões, dos pensamentos científicos, dos filosóficos, pensar, usar essa matéria-prima para você criar as suas próprias visões, entendeu? Então isso faz com que você cresça. E aqui eu trago muito isso daqui, essas informações aqui na obra, para que a pessoa veja no dia a dia dela o que ela pode fazer, né? Um fator muito interessante também é o movimento, que eu escrevo aí, é muito importante. Se você parar para pensar, tudo que está acontecendo no universo, que enxergamos e percebemos, é fruto do movimento. Se esse movimento parar, o universo inteiro se desintegra. E quem promove esse movimento? De onde surgiu? Do Big Bang? Naturalmente que não, porque existia outra coisa. Então existe um dínamo que mantém esse movimento perfeito, desde a partícula subatômica até as grandes galáxias. Então tem que ter um ser superior que mantém isso funcionando, organizado. Então isso é falar de Deus cientificamente. Sem Ele, nada acontece. E é isso que temos que ter, porque infelizmente as pessoas, culturas do materialismo, se cristalizou muito na mente humana. E isso tem trazido prejuízos muito grandes. Mas está mudando, né, Sérgio? Aos poucos. Eu sinto que está mudando. Quando você disse na outra entrevista que o próximo passo veio o lance mental, depois o corporal, mental e agora o intuitivo, né? Que é o que a gente está entrando nessa. E a pandemia trouxe um divisor de águas, né? Eu vejo muito isso. Apesar de sermos o produto do meio e sermos altamente responsáveis pelo consumismo, por tantas coisas banalizadas que estão por aí, mas também tem uma outra galera que está ascendendo, ou seja, que está buscando autoconhecimento, que está se informando, né? Eu sinto Sim. isso, né? Os terapeutas cada vez mais tendo muito trabalho e, enfim, eu percebo. Então eu sinto que as pessoas estão indo mesmo pro lado do pensar, do buscar informação de qualidade. Não tem uma galera que infelizmente parece estar aqui de turista, né? Que eu percebo que está aqui, tipo, deixa a vida me levar e vou que vou. E aí você começa a ver, essas pessoas não vão progredir, porque elas vão ser abastecidas daquilo que elas mesmas
produto do meio, de novo, né? Então eu vejo que está tendo essa, você sente isso também, né? Está tendo essa busca por pensamento. Quando a gente falou da construção do pensamento, eu pensei, nossa, tem tanta gente que nem sabe o que é pensar, que nem pensa, né? Quanto mais construir algo de qualidade, né? Então, isso, para essa obra, seria isso. Tem mais casos, a gente ficaria aqui mais 2 horas falando, né? E sobre a intuição, que você trabalha relacionado, para chegar nesse daqui, perfeito. O que eu posso falar sobre a intuição, né? Esse livro aqui eu preparei principalmente para o profissional. Ou seja, se você for fazer numa empresa um trabalho para você desenvolver um produto, um novo processo, uma nova forma de fazer, até a parte contábil que seja, tá? O que acontece? Você vai pegar ferramentas, técnicas, informações, mas o que vai te trazer coisas inéditas, ou seja, do futuro, né? E eu não estou falando de inovação, porque inovação ela acontece desde que o mundo é mundo, né? Você vai acessar isso daqui chamado intuição. Sim. E como eu dei os exemplos da empresa, os atalhos que foram utilizados, reduziu-se custo, mão de obra, matéria-prima, energia, ou seja, recursos hídricos, elétricos, esse tipo de coisa. E geralmente a intuição ela te traz uma solução sustentável. É como se fosse a natureza, você utiliza o mínimo para produzir o máximo. Então a empresa que não está ligada nisso aqui ainda, ela está perdendo tempo. Está perdendo tempo, quando se perde tempo, perde dinheiro. Então isso daqui seria muito bom para as empresas alavancarem os seus profissionais, que o custo desse conhecimento é baixíssimo, né? Sim. E você pode galgar ou até montar, a maioria das grandes empresas, elas têm às vezes uma ideia intuitiva. E proporcionar esse momento para o funcionário, né? Porque veja, o Google faz isso, Nokia faz isso, Netflix, YouTube, tudo faz isso. Então o que é? É proporcionar, existe produtividade. Então, a pessoa vai lá, trabalha, encheu o saco, não dá andando mais, vai lá dar um tribunal na piscina, vai jogar bilhar, vai tirar um cochilo, que é o ócio, um pouquinho do ócio ali, né? De desligar da razão para quando você solta, a coisa está na tranquilidade, vem a intuição, aí a galera volta e aí a produção regaça. É o que eu te falei, muitas pessoas têm problemas aparentemente insolúveis na empresa. O que acontece? O cara esquenta a cabeça e não consegue. Ele sai tomar um café, no aí domingo está com a família, pum, chega a informação. Entendeu a diferença? Então, temos que trabalhar muito o nível mental para ser uma ferramenta nisso daqui. Qual a diferença consciência e superconsciência? Consciência, eu trabalho com razão e análise, então eu trabalho com aquilo que eu tenho, tá? Como que eu enriqueço o meu ser? Eu busco conhecimento de fora e trago para dentro de mim. Sim. O que é a intuição? É uma revolução. O conhecimento vem de dentro para mim para fora. Sim. E está comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim. Entendeu? Então a pessoa só recebe a intuição quando o pensamento está bacana. Tem muito mais coisas ou técnicas que eu poderia falar, caminhos para se obter isso, né? Então a gente procura resumir aqui. Mas a empresa que dá atenção a isso, ela só tende a crescer. Sim. Se eu tenho lá, um exemplo, pesquisador, tenho 3 caras que são bons. Se outros conhecerem e tiverem liberdade para atuar, eu posso fazer 6 caras que entendam, ou melhorar aqueles 3, entendeu? E o quanto que a empresa não vai ganhar com isso? Verdade. Então, é questão, como eu te falei, cultural. E as empresas brasileiras, eu gostaria muito que elas olhassem por isso. Eu tenho pensamentos também, eu vou te falar, que infelizmente na área da hipersônica, uma ideia para dessalinização da água do mar também, processo totalmente diferente. E outras coisas aí que eu não posso comentar. Então, tem ideias, as ideias vêm, basta você conhecer o caminho. Verdade. Bom, a gente está finalizando aí o nosso programa, deixa umas dicas aí para as pessoas. Bom, uma dica que eu já deixo que funcionou comigo.
A pandemia me ensinou muito. Então eu entendi, ou eu vou surtar, ou eu vou estudar. E aí eu comecei a estudar umas coisas muito loucas, assim, que me trazia conhecimento. E foi muito bom, porque aí eu comecei a me abastecer de coisas construtivas, baseadas naquilo que eu queria. Parei de seguir um monte de gente, pessoas que não me agregavam, que não estavam dentro do pensamento, de uma linha que eu queria provocar, que eu queria chegar. E a intuição começou a aflorar em mim, porque eu comecei a me abastecer de coisas que eu acreditava, que fazia sentido para mim. E ali a intuição, como dizer que é que nem leite materno, quanto mais você usa, mais você tem. Correto. Né? É treino, você encontrar o caminho e seguir, minha amiga. Não tem milagre, né? milagre. Não é mágica. Tudo na vida é lógico. Tá? E Tudo... treinar, né? E treinar. treinar. Esses dias eu fui dormir e aí me veio um pensamento assim, cuidado com o seu carro lá fora. Eu pensei, mas poxa vida, tá seguro, o carro tá num lugar seguro, por que tá vindo esse pensamento na minha cabeça? Então, a gente também tem que aprender a entender quando que é um pensamento por aí, porque nós somos uma estação de rádio. Sim, você pega no AM ou no FM, você escolhe, né? Correto. Qual sintonia você quer. Aí eu fiquei pensando, fiquei perguntando para mim, questionando esse pensamento. Por que eu estou pensando isso? O carro está seguro, está tudo certo, não tem por que eu ficar pensando. Então, que pensamento é esse que está querendo entrar? Não é meu, porque eu sei da segurança que o carro está, né? Falei, não, eu vou despachar, porque isso não é meu. Então, também isso só vem através do autoconhecimento. Porque se eu sou uma pessoa influenciável o tempo todo, eu vou ficar noiada, como eu já fui, e muita gente está. Você falou uma coisa muito importante. Independente se eu creio na intuição, tenho ou não, essas informações elas vêm constantemente. Nós somos uma fonte receptora e emissora também. Avaliar muito se aquilo que eu estou recebendo tem um nível assim de nobreza, ou seja, qualidade, ou se é uma coisa não boa. Você quer ver uma coisa que a gente faz sempre? Alguém apronta alguma coisa com a gente começa com aquela guerra mental. Naturalmente a gente não está sozinho ali. Então, nós podemos sim captar as coisas de lá para cá, emitir daqui para lá e vice-versa. Isso aí. Por isso que se limpar, se abastecer, mudar investir na nossa cultura, né? Correto. Nem estamos falando de intelectualidade, está falando de informação de qualidade, conteúdo de acordo com aquilo que faz sentido para você. E aí você não começa a pensar besteira mais, as coisas besteira vêm, você já despacha. Né? Sim, correto. E uma coisa que eu quero falar, não é porque a pessoa é simples, às vezes é desprovida de uma cultura intelectual, acadêmica, que ela está isenta, muito pelo contrário. Não, muito pelo contrário. Essas pessoas, eu até uso um exemplo, que aquele senhorzinho ou aquela senhorinha, que às vezes benze alguém com aquela fé, com aquela confiança, ela tem muito mais poder de manipular a famosa física quântica do que o cientista no laboratório. Concordo. Tá? Então, ela consegue perceber, assim como as mães, um exemplo eu falo muito, percebe o que acontece com os seus entes queridos à distância, essas pessoas, pela simplicidade, mas a qualidade vale mais. Porque ela não está presa de informação aqui, né? Ela tá aberta aqui e a intuição vem direto no coração. Mais fácil. Então, é para todo mundo. Que legal. É que nem a água, todo mundo deve beber. A água é para todos, nem todos ainda, né? Puxa, muito legal. Mais alguma coisa? Onde você dá palestras também nas empresas, né, para falar disso, né? Sim. Que legal. Escolas também? Eu já dei palestra para empresas, né? Em escola, em faculdades, em instituições terapêuticas, na Nova Gokula. Então, legal. A intuição ela atua em vários campos, em várias áreas, né? Sim. E as pessoas só têm que ganhar com isso. Como eu falei, eu torço para que as empresas no Brasil peguem esse caminho, porque lá fora já estão usando. Marinha e Exército americano já investiram milhões nessa área, pesquisando. E a gente fica aqui só esperando formulations, né? Formulações mas está progredindo, né? Eu sinto que o Brasil está progredindo em vários... Eu sinto, não vejo, né? Que está produzindo em vários aspectos. E isso é uma fase inerente do ser humano, como você mesmo disse, né? Corpo, mente, agora a intuição. A intuição. Né? Muito legal. E onde compra seu livro?
Meu livro você vai encontrar comigo, né? Então, vai aparecer as redes sociais aqui. Tá ok, você coloca o meu endereço aí, porque eu sou autor independente, né? Então, hoje eu sou autor de 19 obras, né? E 4 são focadas na intuição, ciência e outros ramos, né? E no link abaixo as pessoas vão saber como encontrar e conseguir meu livro aí. Muito bem. Os meus livros. Gostaram, gente? Muito bacana. Quer um presentinho? Ah, com certeza. Com certeza? Todo mundo já sabe, que assiste já sabe o que é. Todo entrevistado ganha. Abre aí pra nós ver. Ai, que legal. Eu vou ler. Tá valendo em PDFs, eu prefiro muito mais o livro. Ó. Olha aqui, gente. Chique. Da outra vez não tinha. Assim, não tinha, ó. Pra Muito mim, isso bom. aqui é uma honra. Muito legal, Sérgio, muito grata, viu? Você que está assistindo, entre em contato aqui, conheça o trabalho do Sérgio, compre o livro. Eu gostei, já li o Sumarani, vou continuar lendo. Para mais informações, tem aqui o Sérgio. De novo, a entrevista aqui da Intuição está aqui em cima para você que perdeu, para assistir lá no YouTube. E eu espero você no próximo sábado, às 11 da noite, certo? Um beijo, tchau, tchau. Tchau, até a próxima.